como tudo começou? Como é que você é um cara de São Paulo, Sim. mas você apareceu pra gente no futebol no Ituano. Como é que foi essa história toda? Por que você foi parar no Ituano, que aliás é uma revista que você virou dono e tal? Como é que foi isso? 6 anos, Flávio, de idade, eu era ali sou da Zona Leste, né? E ali perto da Moca, né? Uhum. Então, eu fui ali Parque São Lucas, perto da Moca. E tinha um tio que era diretor do Juventus, da Moca. E me levou lá para jogar futebol de salão. Aí fiquei lá dos 6 aos 13, e aí aos 13 migrei pro futebol de campo. Aí fiz um ano no Juventus, fui mandado embora. Fiz um ano no Corinthians, fui mandado embora. E aí eu tava jogando num time de várzea lá de São Caetano. E Já aí, tinha desistido. não, eu tava tentando, né? Aí era um time era um gerente de banco, o seu Sérgio, que organizava esse time, e ele levava os times para fazer amistosos. E num desses amistosos foi com o Ituano, numa preliminar, acho que era de Ituano e Ponte Preta. E aí fiz esse jogo, né? E aí o treinador dos juniores estava assistindo, dos juniores do Ituano. E aí se interessou e pediu para que eu pudesse ir lá fazer uma avaliação. Aí fui eu mais dois do time e aí acabamos ficando. Quem era ele? Era o Zé Rubens. Zé Rubens que foi jogador? Zé Rubens que era pai do... Você lembra, caso? Era... Puxa vida. Ele era treinador de juniores, agora eu vou me lembrar o nome do filho dele. Tá? Ele Tudo bem, jogou na tranquilo. Espanha, é bom jogador. E aí ele que me observou e pediu para que eu fosse lá no Ituano, aí deu certo. E aí depois de 3 anos do Ituano eu estava no profissional. Que aí o Arthur Neto que me puxou pro profissional. Ou seja, não foi uma coisa simples, né? Não foi porque... Tive que sair daqui, né, Flávio, da capital, né? Porque a concorrência era muito grande, eu tinha um problema de ser franzino, então muitos treinadores não acreditavam, então fui mandado embora, acredito eu, do Juventus e do Corinthians, talvez por isso, né? Eu fiquei um ano no Corinthians, depois, quando fui mudar de categoria, que eu não fui mandado embora. E aí no Ituano, como acontece até hoje, né? A concorrência lá não é tão grande como os clubes aqui da capital. E aí foi dando certo. Teu pai jogou futebol? Meu pai jogou. Jogou e eu acompanhei alguns jogos, jogava muito bem. Mas não profissionalmente. Não profissionalmente. Naquela época diferente, né? Então, diz ele que preferia jogar mais no amador, né? Que ele tinha um time lá do bairro. Ele até fez um teste na Portuguesa, mas aí na época já tinha que trabalhar, não seguiu carreira. E qual era o trabalho dele? Ele trabalhava com meu avô e depois ele trabalhou na Ucan, na Alcoa, né, vendendo milhas. Ele teve banca de jornal por muitos anos. Ah, que legal. Teve banca de jornal por muitos anos. Até eu pedia para ir com ele, né? Então, quando a gente ia dormir, porque ele acordava muito cedo, né? Para comprar os jornais e revistas, né? Então, era 4 horas, ele já estava saindo de casa. E aí eu sempre pedia para ir com ele. Ele falava, não, tá bom, tá bom. Aí eu dormia, no outro dia acordava, ele já tinha ido. E umas ou outras ele me levava. Então ficou essa experiência de infância, né? De a gente acordar cedo e trabalhar com meu pai. Trabalhar muito, né? Você cogitou alguma outra profissão além de jogador de futebol? Ou era uma coisa, não, eu vou ser jogador de futebol ou jogador de futebol? Chegou um momento, né, dessas duas dispensas, que eu balancei, né? E aí eu gostava muito de desenho, né? De desenhar. Não era muito bom de escola, né? De estudo. Era mais da prática, né? Então, mas eu gostava muito de desenho. Eu até pensei em tentar partir para esse lado de um curso técnico e tal, mas o que eu queria mesmo era futebol. Então, quando eu fui para o Ituano, aí revivi, né? Essa vontade aí de ser profissional. Só o jogador que você queria lembrar era o Wagner. Wagner. Legal. Wagner. Jogou no São Paulo, jogou no Santos, legal. A casa não está aqui pra gente. Fora também. Imagina você, um Maurício de Souza, em vez de você ser o jogador. Não tinha esse talento todo. Mas que legal. Poderia aprender. Por que desenho? O que você... Meu tio desenhava, né? Sempre tem alguém. Meu tio Osmar, ele desenhava muito bem. E eu admirava isso,
né, era criança ainda na época, eu admirava isso. Então talvez eu fosse partir para esse ramo se não desse certo o esporte. Você foi bom aluno? Ah, assim, passava de ano. Dava pro gasto, né? Passava de ano, mas dizer que fui estudioso e tirava boas notas, tirava o suficiente. Como é que você dá o pulo do Ituano pro São Paulo? Na época, o Campeonato Paulista era longo, né? Nós tínhamos 30 jogos. E aí, em 92, eu subi, mas fui reserva, entrei em alguns jogos. E aí, em 93, eu joguei o Campeonato Paulista de É do titular. Tele. Não, no Ituano. Ah, no Ituano, ok. No ok. Ituano. Aí eu joguei o Campeonato Paulista pelo Ituano em 93. Aí joguei os 30 jogos. Aí fiz 10 gols na época e tal. E fui eu no Ituano e o Guilherme do Marília, que foram os destaques do campeonato. E aí o Tele foi e nos fez o convite para ir pro São Paulo. Na época eu fiquei muito feliz, porque era o Pepe, treinador ainda da Portuguesa, né? Então ele me fez o convite para ir para a Portuguesa, o Santos também demonstrou interesse. Então foi muito legal essa volta por cima, né? Porque eu saí dispensado daqui de São Paulo e voltei já no profissional para aquela equipe do São Paulo, que na época tinha 8 na seleção brasileira, né? O que teu pai achava disso? Ele acreditava que ia dar, ele falava, não, pô, vai na escola. Então, como é que teu pai encarava isso? Ele conversava muito comigo, mas deixava a minha escolha, me dava os conselhos, mas deixava as escolhas para mim. Então, e aí na época eu escolhi o São Paulo, até pela figura do Tele, né, e pelos jogadores que tinham. Talvez na Portuguesa eu chegasse jogando, né? No São Paulo eu ia ter que conquistar o meu espaço. Mas eu sempre fui de encarar desafios, né? Então eu escolhi o São Paulo e aí as coisas acabaram dando certo.